Então, hoje nós recebemos Dom Pedro Cunha Cruz para ministrar a nossa aula de hoje, nossa última aula, candidato católico, mas não candidato da igreja, é o tema da aula de hoje. Então, o que se espera de um cristão católico na política? Dom Pedro é bispo da Diocese da Campanha desde 5 de novembro de 2015. Ele é bacharel em filosofia pela Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II, obtendo também a licenciatura em filosofia pela UERJ, é bacharel em teologia pela PUC do Rio, mestre em teologia fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Santa Cruz, também de Roma. Dom Pedro é sacerdote desde 4 de agosto de 1990 e bispo desde 24 de novembro de 2010. E ele é atualmente, já pelo segundo mandato, o bispo referencial da Comissão para Educação e Cultura do Regional Leste 2 da CNBB. Dom Pedro, uma alegria recebê-lo, a palavra é sua, sua bênção, obrigado. Obrigado, Elvis, Deus te abençoe. Quero saudar a todos que estão presentes nessa sala, nessa live, e agradecer também todos os conferencistas que contribuíram de alguma forma para que nós pudéssemos compreender um pouco mais da identidade e a participação do católico na vida política. Essa é a última palestra, como o professor Elvis já mencionou, já era um trabalho que eu vinha desenvolvendo, né, como sacerdote, como bispo, mas ainda como bispo, nós oferecíamos o curso de política para os candidatos a vereadores e prefeitos, né, de vários municípios do estado do Rio de Janeiro, Leste 1, e também, depois, a cada 2 anos, nós replicávamos esse curso, né, com uma demanda muito grande de pessoas de diversos partidos políticos e, ao mesmo tempo, também de diversas denominações religiosas que se interessavam por esse curso, né. Então, agora eu quero fazer uma apresentação que é um pouco conclusiva, talvez até já peço perdão se eu vou repetir alguns aspectos que já foram trabalhados em outras formações, outras palestras, né? Mas acredito que aquilo que eu vou falar aqui expressa muito bem a síntese, né, de toda a doutrina católica, embasada nos documentos sociais da Igreja, né? E a motivação também que o nosso Papa Francisco tem dado, né, aos cristãos para que, de fato, se interessem pela política, trabalhem pela política, se sintam vocacionados para a vida política, né, e também tendo esse papel de protagonizar um mundo melhor, vendo isso como uma autêntica vocação e, ao mesmo tempo, como uma caridade, né, como, de fato, o Papa Francisco nos propõe. Eu pedi que o Elvis pudesse, então, compartilhar a tela, como vocês estão vendo aí. À medida que eu for falando, vocês vão poder ir seguindo, né? Depois tem todo o texto que certamente ele vai enviar para todos vocês, né? Então, primeiro aspecto importante, antes de nós entrarmos aqui, eu fiz a divisão de 4 pontos capitais dentro do contexto político-cultural que nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, que, na verdade, são esses 4 pontos que eu vou desenvolver e, posteriormente, eu vou mencionar aqueles que certamente já é de conhecimento, né, de todos nós, que esses pontos fazem parte da nossa doutrina, né, a nossa doutrina no que diz respeito aos costumes e, ao mesmo tempo, à fé. Então, vou falar, no primeiro momento, sobre a questão, o que se espera de um católico, né, ou um cristão também na vida política partidária. O primeiro aspecto é evitar o risco de distorção ideológica ou partidária. Depois nós vamos dar um enfoque mais antropológico no segundo momento, mostrando que o homem deve sempre ser esse caminho fundamental da Igreja. O terceiro ponto, né, que eu gostaria de explorar é sobre a democracia e os direitos humanos. E depois o quarto ponto, a relação entre a Igreja e a política. E, por fim, assim inspirado um pouco mais também no magistério, né, do Papa Francisco, a necessidade na vida política de uma promoção e desenvolvimento do humanismo integral. Então, seriam esses 5 pontos, né, que eu gostaria de elencar aqui e desenvolver. Vou ver se eu consigo falar pelo menos no máximo 1 hora, né,
para não ficar muito cansativo para vocês também, que certamente tiveram seus trabalhos, seus afazeres no curso desse dia, né? Então, o primeiro aspecto a destacar é que a doutrina social da igreja, ela tem uma dimensão pastoral. Isso aí, infelizmente, algumas pessoas desconhecem, desconhecendo, não conseguem entender por que a igreja tem uma palavra, né, sobre essa questão. Então, quando nós estamos nos inteirando das questões doutrinais no campo da sociedade, a gente tem que entender que esse documento, essa doutrina, ela visa sempre formar e acompanhar os cristãos nos vários âmbitos da existência, né? Seja na política, no trabalho, ou na educação, ou em qualquer outro setor. Ou seja, nós não somos cristãos voltados para uma vida simplesmente sacramental, né? Isso é importante destacar. Mas aquilo que nós vivemos e celebramos em comunidade, temos que fazer refletir no cotidiano da nossa vida, né? Porque somos também, além de cristãos, e sobretudo somos cidadãos também, né? Então a presença do cristão aí na vida política mostra que a igreja, ela não pode ficar indiferente frente à dimensão humana, porque a política faz parte, né, da própria natureza humana, é uma das dimensões da natureza humana, e se também ela é uma das dimensões da vida humana, ela exatamente visa humanizar a dimensão social, que também é uma dimensão que se entrelaça com a dimensão política, né? Então, por isso, a sua missão não é fazer uma militância política, que a gente vai abordar um pouco mais adiante. Consiste exatamente em fecundar e fermentar a sociedade com o evangelho, como o compêndio da doutrina nos dá o número 62, né? E aí, qual é o propósito nosso? O Papa Francisco fala fazer uma boa política. Não basta simplesmente querer ser político, ou se interessar pela política, ou se candidatar na vida política. É importante fazer uma boa política, ter esse bom propósito, né? Humanizar essa dimensão, né, da vida política e social, fazer uma boa política, que é exatamente ter essa consciência que o Evangelho é chamado também a dar uma vida, uma forma à vida social, né? Quando eu estou ungindo os nossos crismandos, eu falo com eles exatamente sobre isso, né? Vocês, sendo ungidos, vão ser configurados a Cristo. O que significa ser configurados a Cristo? Ter o modelo, ter a forma de Cristo Jesus, né? Por isso o óleo tem um perfume para mostrar que você tem essa configuração. Então é dizer como o Padre Zezinho dizia, né? Então é falar como Jesus falou, né? É amar como Jesus amou. Então tudo aquilo que Jesus de fato realizava, nós temos que fazer refletir na nossa própria existência, né? Então é exatamente isso. E a forma, portanto, que o cristão é chamado a dar é a forma do amor de Cristo. Então, por isso, a gente vai depois entrar em alguns aspectos aqui que muitas vezes distorcem, né, aquilo que nós esquecemos da nossa consciência cristã. Então, é à luz desta proposta que nós, então, orientamos os cristãos em sua missão de construir uma sociedade justa e solidária. Isso não significa, portanto, de forma alguma, uma secularização da mensagem cristã, né? O Evangelho, portanto, ele dá forma à vida espiritual, mas também dá uma forma à vida social e a toda a existência da pessoa. Então, entrar na vida política, se interessar pela vida política, à luz da palavra de Deus, dos documentos sociais da igreja, não significa uma banalização ou uma desfiguração, se quisermos ainda uma instrumentalização da palavra de Deus e da religião. Às vezes nós assistimos um pouco isso em algumas denominações religiosas, né? Mas isso aí distorce totalmente, né, o propósito do Santo Evangelho. Então, uma vez eu me lembro que, para explicar isso aqui melhor, dando um exemplo, que olha que interessante, né, aquele Niemeyer, Oscar Niemeyer, ele estava completando 100 anos, eu estava no Rio de Janeiro ainda nessa época, e ao completar 100 anos, fizeram uma festa para ele lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E fizeram um grande bolo, ele ainda sentado com muita dificuldade ali na sua cadeira de roda, né? Assim, guiado pelos seus cuidadores e tal. Depois, no final, teve uma entrevista de uma jornalista, não me lembro qual canal televisivo, né? E perguntou, dentre muitas coisas, por que ele não acreditava em Deus. E uma das perguntas, então, que saltou assim aos olhos, quando foi linkada essa pergunta sobre a existência de Deus, né? Ou a crença que ele não tinha em Deus, com os projetos de várias igrejas que ele, então,
fez, né, Brasil afora. E aí ele disse exatamente isso: olha, eu não acredito em Deus, explicou os motivos pelos quais não acredita, mas eu sempre percebi nos cristãos, que também ele tinha pessoas cristãs na família dele, né, desejo de tornar o mundo melhor, de tornar o seu ambiente melhor através do amor às pessoas, né? Então, a gente vê aí como se fosse uma semente do verbo de Deus, que também fica aí nas pessoas, ou que nós chamamos também na dimensão ética, uma ética cristã, ou seja, aquilo que as pessoas não acreditam, não é, pelo campo da fé, mas que elas, portanto, têm essa percepção que entra nelas, né? Então, é uma ideia que ela tem, né? Uma imagem que tem do cristão, portanto, no mundo, né? Então, o primeiro passo, dentre 5 que eu aqui quis destacar, que a gente deve evitar. Se a gente conseguir evitar essas 5 dimensões, eu acredito que nós estejamos fazendo uma boa política e sendo um bom político. Eu não tenho um bom político, não faço uma boa política. Todo mundo que procura fazer uma boa política, e vocês vão entender o que é uma boa política, vai ser um bom político. Não pode ter dicotomia entre essas 2 dimensões, né? Então, é isso aí. Primeira coisa, se você evitar tudo isso aqui que nós vamos falar, seguir essas orientações, você vai ser um bom político. Um político vai marcar, não é, a história não só do seu partido, não é, dos seus correligionários, mas também da população que vai votar, não é, os seus eleitores, que não devem ficar decepcionados com o voto que deram a vocês, né? É evitar, então, o risco de distorção ideológica ou partidária. O que significa isto? É o equilíbrio entre um certo ceticismo político e um temperamento militante cego e exagerado. Isso, infelizmente, nós vivemos um pouco, sobretudo com as consequências, ou sequelas, como o Papa chamava, psicossociais da pandemia, né? Nós vimos aí, né, o acirramento dos ânimos por conta disso. Então, pessoas que falam assim, olha, não me interessa pela política, tenho capacidade para falar, para mudar o mundo, né? Mas eu não acredito na vida política nem nos políticos, né? Ou então a pessoa que tem também aquele temperamento militante cego, né? Que não vê outra coisa para além da política, né? Então, a militância cega de um cristão em relação a essa ideologia partidária acaba ofuscando também a própria mensagem cristã, tá? Então, isso é uma questão muito importante. Redescobrir a autêntica natureza e função da política à luz da doutrina social, iluminando, então, as exigências do nosso tempo com o evangelho da esperança. Então, lembrar que todo extremismo, né, os extremismos de modo geral, eles cegam a nossa consciência e, ao mesmo tempo, a nossa identidade cristã, né? Então, a gente não pode perder essa consciência, esse viés, essa postura, né? E a gente vai, então, desenvolver um tema que é muito pertinente e necessário ser desenvolvido no mundo de hoje, porque as pessoas, muitas vezes, ou vão se encantar, ou você ter sido um cristão que entrou na vida política, ou elas vão se decepcionar, né? Alguns dizem, eu vou entrar num partido, vou fazer a mesma coisa que os outros políticos fizeram. O quê? Nada, ou quase nada, né? Na verdade, não é para isso, né? Ou simplesmente eu vou entrar para a vida política porque eu tive um encantamento, né? Aquela filosofia daquele partido gerou em mim um torpor que eu acabo virando muito mais um membro de uma filosofia partidária, né? Ou de uma ideologia partidária, do que simplesmente um membro cristão da Igreja de Cristo, né? Uma consciência católica ou cristã, né? Então, essa é uma questão que a gente vai ter, sempre encontrando dificuldade no curso do exercício dos mandatos, né, que um ou outro aí certamente vai abraçar. Bom, segundo aspecto, então, é de lembrar sempre que o homem é o caminho primeiro e fundamental da igreja. Quem falou isso no documento social não podia ser outro Papa, que também era formado em teologia e filosofia, né, mais ainda em filosofia, estudou a teoria dos valores Max Scheler, foi o Papa São João Paulo II, na encíclica, no início do pontificado dele, em 1979, Redemptoris Hominis, no número 41. Essa é uma das definições fundamentais. Tudo que nós queremos fazer no campo da política e também no campo da religião, eu sempre falo isso na formação dos nossos educadores, né, já que eu estou à frente
desse ministério, dessa função, né, de trabalhar essa dimensão da pastoral da educação e cultura, a nossa preocupação é sempre formar primeiro o homem, né? Então, isso significa, portanto, salvaguardar o quê? A dignidade da pessoa e seus direitos inalienáveis. Isso aqui é o princípio fundamental para qualquer tipo de lei. Esse é o enfoque antropológico que nós temos. Então, a gente vai passear um pouquinho alguns documentos da igreja, né? Estamos agora saindo de João Paulo II, que também é pós-concílio, entrando na Constituição Gaudium et Spes, que procurou, então, propor uma significativa resposta da igreja às expectativas do mundo contemporâneo, isto é, traçando um rosto de uma igreja verdadeiramente solidária com o gênero humano e também com a história. Então, se as pessoas estavam desanimadas, né, de toda a questão histórica, alguns autores chamam o historicismo miserável, né, ele tem aquela estrutura cíclica, quando nós pensamos que a história está evoluindo, ela está retrocedendo, o homem não tem jeito mesmo, né? Ele está sempre retrocedendo, não consegue evoluir, né? Não consegue desenvolver. Temos aquela visão um pouco pessimista em relação ao homem, não. Os documentos sociais da igreja, né, a partir do Vaticano II também, né, podemos dizer, os papas todos, Paulo VI, João Paulo II, tiveram essa preocupação, o Papa Francisco também tem essa preocupação de dar esse enfoque também antropológico, né? Então, exatamente a primeira coisa, eu estava ouvindo uma pessoa falar aí, são 40 e poucas famílias numa ilha, estava sendo esquecida, né, algumas comunidades isoladas, não é? Comunidades, por exemplo, quilombolas, indígenas, que de fato temos muitos padres e bispos missionários trabalhando no meio dessas pessoas, né? Com esse propósito exatamente de ser solidário em relação ao gênero humano, né? Estar ali ao lado, porque as pessoas muitas vezes, por não terem esses princípios inalienáveis que deveriam ser assim respeitados, geralmente elas têm uma autoestima muito baixa, né? Então a igreja está ali exatamente para poder ser solidária e reavivar, portanto, né, à luz da palavra de Deus, mostrando, portanto, que ele é o sentido mais profundo da história, como muitos padres da igreja, né, viram a história numa ótica mais cristocêntrica, porque encontraram, né, o significado propriamente da história na mensagem de Cristo, do que propriamente nessa miséria do historicismo que eu mencionei aqui, né. Então, aí nós podemos dizer os temas da economia, da sociedade, da família e política, eles precisam, então, ser tratados à luz dessa visão antropológica cristã e da missão da igreja. Então, todos esses temas são pertinentes, quem está ali na militância, quem já teve um mandato político, quem está voltando agora, ou quem está iniciando, né, a vida política agora também, tem que ter, portanto, essa visão, ter essa consciência, né? Então, eu estou ali não só para atender interesses meus pessoais, vamos entrar nesse campo também. Então, a Constituição denota a preocupação pastoral, né? A Constituição que estou falando, a Gaudium et Spes, que é uma Constituição eminentemente pastoral, ela denota essa preocupação pastoral da igreja pelos problemas humanos. E, ao mesmo tempo, a necessidade de nós dialogarmos com o mundo, como diz o número 4, né? Para que a gente possa chegar a esse propósito, a esse fim, a essa meta aí, né? Então, sem essa preocupação, não podemos, essa preocupação com os problemas humanos, não se pode fazer uma boa política e nem ser um bom político, né? Quem está totalmente aí indiferente, alienado aos problemas que nós temos aí, né? Em relação ao mundo. E os problemas do mundo, eles são solucionados não com a força simplesmente autoritária, né, da minha razão, do meu querer, das minhas ideias, né? Mas uma postura de respeito, diálogo, que nós vamos também aí mais adiante tratar. Bom, o terceiro ponto importantíssimo, para não ser também muito repetitivo, mediante a muitos outros temas que já foram trabalhados no curso, é a relação entre democracia e direitos humanos. Isso aqui é uma questão que eu vou começar a abordar. Eu podia pegar lá da Rerum Novarum, tá? Leão XIII, mas eu vou pegar a partir de Pio XII, porque Pio XII é assim, um papa que viveu o período ali da Segunda Guerra Mundial, e tem muitas questões aí, por exemplo, até de leituras históricas também um pouco distorcida, diz respeito ao povo judeu, né, ao Holocausto, essas coisas todas aí que, na verdade, a gente não precisa nem especificar o que estava acontecendo historicamente, porque o pronunciamento dele, como a gente vai ver aqui uma mensagem radiofônica dele, e nós estamos falando dessa mensagem aí praticamente um ano, né, antes da conclusão
da Segunda Guerra Mundial, dá para entender perfeitamente o que a gente vai agora falar aqui. Não precisa simplesmente dar um enfoque a esse gênero ou pegar alguns elementos da cultura. A igreja já fala isso, sobre o respeito em relação aos direitos humanos. Então, a gente pega aqui, desde Pio XII, a igreja tem envidado esforços para o reconhecimento de uma política que crie estruturas que defendam o indivíduo contra os abusos do poder. Né? Então, aqui ele vai contra o autoritarismo, como expressão de um totalitarismo social. Então, a primeira coisa é levantar a bandeira é exatamente isso. Né? O que era o nazifascismo era exatamente isso. Ele está falando aí do contexto italiano, né? Tem aí o período de Mussolini, ele está falando no contexto da Segunda Guerra, se quisermos rebuscar aqui a figura de Hitler, está falando sobre isso. Muito clara a mensagem dele. E certamente deve ter levado ao questionamento, né, o incômodo de quem estava ouvindo, né? Isso. Essa palavra dele é uma palavra de um papa, palavra profética, né? Então, não lhe falta, portanto, pronunciamentos explícitos, né, a favor da democracia. Então, aqui é importante a gente destacar aqui numa atualização dessa linguagem que vem lá da época de Pio XII, preocupa-nos, portanto, o retorno aí ao regime totalitário presente em alguns países do mundo. Essa é uma questão que a gente tem aí observado, né? A gente tem aqui perto de nós a Venezuela, nós temos aqui perto de nós o Ortega, a Nicarágua, o Papa já fez várias intervenções, tem bispo preso, tem padre preso, tem comunidade religiosa, como foi no início dessa semana aí, os capuchinhos que foram expulsos. Estava lá terça-feira numa reunião com os bispos do Conselho Episcopal, em Belo Horizonte. Na segunda e na terça-feira eu mostrei para um bispo que é capuchinho a expulsão. Ele conhece, inclusive, o provincial, né, que foi expulso de lá da Nicarágua. Não é assim, por que está sendo expulso, né? Por que está sendo perseguida a Igreja Católica, esses padres, esses bispos? Então, no fundo, são pessoas que não querem convivência com o diferente, com ideias diferentes, que de fato mostra que a doutrina, né, propriamente cristã, ela é adversa a essa postura, né, extremamente autoritária, né? Então, o Papa Pio XII, né, ele chegou até nesse momento aí, que via esses regimes totalitários, a falar de uma sã democracia, né, na qual a democracia política esteja unida a uma democracia social, né? Se tem democracia dentro do âmbito político, a gente vê muitas vezes lá, né, a votação, todo mundo chega a um acordo, vota numa lei e tal, tem ali um bom entrosamento entre uma plenária, um congresso, etc, etc. Mas muitas vezes a gente não vê essa democracia chegar também no âmbito social, né? Então, se há uma democracia, significa que o poder está equiparado entre as pessoas que vivem a vida política. Mas no campo social não é assim, né? Então, por isso eu coloco aqui o discurso radiofônico, né, do Papa em 1944. Então, o que o Papa está reivindicando aí? Uma sociedade civil rica, com estruturas que garantam a autêntica participação do povo e sem nenhuma manipulação de poder. Porque, na verdade, essa forma do autoritarismo, né, ou totalitarismo político, na verdade, é uma manipulação de poder. Muitas vezes o meio de comunicação, o político, o outro não quer dizer o que está acontecendo neste ou naquele país, porque tem uma relação de amizade com tal candidato, com tal pessoa, ou de repente vai criar uma ranhura, não é, na relação diplomática, na relação comercial entre ambos os países, mas no caso nosso, nós temos que levantar essa bandeira de defesa, né? De defesa. Ou seja, Pio XII trabalha muito aí, nos seus pronunciamentos radiofônicos, né, o conceito de pessoa. Seria mais ou menos como se fosse o Facebook, o Instagram, ou as redes sociais de hoje, né? Todo mundo ouvia o rádio e essa mensagem radiofônica dele ia para o mundo afora, né? Então, o conceito de pessoa em muito favoreceu e apoiou também as grandes democracias ocidentais. Então, aqui está a dívida, né, que a gente pode dizer que o Ocidente, mas também grande parte do Oriente, onde está o cristianismo também, tem com o cristianismo. Porque se nós temos ainda a permanência, a luta, né, a estabilidade de alguns países, sobretudo ocidentais, onde já tem a cultura da democracia, isso se deve muito ao conceito de pessoa, que sempre foi o conceito
buscado, trabalhado, defendido pela doutrina social católica, né? Então, o que significa pessoa, quando a gente fala o conceito de pessoa? Para deixar bem claro para vocês, dentro da doutrina social da Igreja, mas sobretudo a partir do magistério social de Pio XII, a pessoa é um ser dotado de direitos invioláveis e, ao mesmo tempo, é uma imagem de Deus. Aquele conceito que os teólogos chamam de imago Dei, né? Então, é um ser dotado de direitos invioláveis e é, portanto, a imagem de Deus, à luz da palavra de Deus. Não precisamos aqui rebuscar o texto do Gênesis, né? Então, por isso, nós temos aí as democracias ocidentais que têm, portanto, essa dívida, né? Propondo, portanto, um conceito que ultrapassa a pura noção de um individualismo do pensamento liberal. O Papa também está falando aí dentro de um contexto de um pensamento liberal. Até ele tem um pouquinho a diferença, né? Depois, não vale a pena entrar agora nesse debate, mas é uma questão um pouco delicada com um conceito, né? Que é primado mais por Maritain, do individual, do indivíduo, né? E o Papa, então, ele trabalha muito mais o conceito de pessoa, não tanto a dimensão do indivíduo, né? Que ultrapassa, então, porque o conceito de pessoa gerou esse individualismo dentro do pensamento liberal. Mas isso é uma questão que talvez vocês já tenham trabalhado, eu não vou me deter muito, porque senão não consigo avançar aqui, mas Pio XII resgata mais esse lado do conceito de pessoa, né? Então, o Estado democrático, se é o que nós queremos, à luz do pensamento também do Papa, deve estabelecer normas que tornem possível a convivência pacífica em uma sociedade pluralista através do funcionamento das instituições democráticas. Isso já está presente, né, na doutrina católica. Muitas vezes a gente, quando percebe que está fugindo aí, né, a gente está vivendo agora um momento que as instituições, muitas vezes, não espelham, mas elas devem espelhar esse respeito, né, e, ao mesmo tempo, a convivência pacífica, sobretudo no que tange a questão dos poderes. Os três poderes têm que ter essa relação de respeitabilidade, né, que é o que muitas vezes a mídia questiona muito, e algumas outras pessoas também tendem a polarizar, né, radicalizar um pouco essa questão, mas a gente sempre vai trabalhar esse ponto da necessidade, né, de respeitar as instituições, de ter uma convivência pacífica. A sociedade ela nunca vai ser uniforme, monolítica, como muitas vezes nós queremos que ela seja, não vai ser assim. Né? Quem tem a vocação à vida política tem que entender isso. Então, a política, ela deve, na verdade, nos educar ao respeito, ao diálogo e à convivência com as diferenças. Ah, mas não consigo, Dom Pedro, conversar, nem olhar para uma pessoa que pensa politicamente diferente de mim, ou tem pensamento sobre vários temas diferentes. Então, não entra na vida política. Não vai produzir fruto nenhum a sua convivência política. Porque ali você sabe que exatamente tem vários partidos. Tem alguns países, por exemplo, que estão lá vendo os Estados Unidos a campanha, né? Da Kamala Harris com Trump. Então, a gente vê que tem lá quem é azul, quem é vermelho. Né? Então, tem essa questão aí que, bom, só tem 2 partidos. Ali não tem muita coisa, né? Mas são 2 partidos com 2 definições assim, ideológica, política, bem definidas, né? Mas no caso do Brasil, nós temos muitos partidos. Então, você está numa Câmara Municipal, tem pessoas de vários... Eu mesmo, quando faço encontro com os políticos, sempre pergunto, você é prefeito de qual cidade, qual é o seu partido? Nas visitas pastorais, eu vou fazer agora uma fim de semana, né, no município de Eloy Mendes, eu tenho um encontro com os poderes públicos, né? Então, a gente tem que perguntar e conversar, né, sobre esses pontos também. E a gente vai ter ali também, como pede o decreto, né, dos bispos, uma relação com prefeitos de diversas cidades, diversas formas de pensamento e diversas formações políticas, né? Agora entramos no Papa João XXIII, que foi aquele Papa que teve a coragem de iniciar o Concílio Vaticano II. João XXIII, perdão, faz uma veemente e explícita defesa da doutrina acerca dos direitos humanos. Então, ele estende, portanto, nesse sentido, o magistério do próprio Pio XII, né? Sem o qual o seu discurso sobre a dignidade da pessoa seria vazio e privado de qualquer valor. Falar de pessoa humana e não valorizar os direitos dessa pessoa é um discurso vazio, né? Então, na encíclica Pacem in Terris, João XXIII reconhece a doutrina dos direitos e dos deveres humanos como inerentes à dignidade da pessoa humana, né? Números 9 e 10. Eu sou professor de ética filosófica
E é um dos pontos que eu tenho no meu curso de ética filosófica, é a relação entre direito e dever, né? Então, tem duas tendências e correntes de pensamento, fala assim, a pessoa ela já nasce com dever. E outra corrente de pensamento, a pessoa ela já, a partir do momento que ela nasce dotada de direito. Né? Então, uma questão que a gente tem que... O conceito de pessoa, na verdade, implica exatamente essas duas dimensões. Ela sempre dotada de direitos e deveres. É o que, na verdade, João 23 está querendo aqui expor para nós, né? Então, o princípio democrático de direito exige uma expressiva participação de cada cidadão na constituição do Estado. Né? E nós, claro, né, também como cristãos cidadãos, temos que trabalhar o valor aí da doutrina dos direitos e deveres humanos, como ensinou João 23 nessa encíclica. Ó, isto aqui é a base, que eu digo, para qualquer lei prescritiva ou prescrita, qualquer lei objetiva. Então, eu sou membro daquele partido, mas surgiu uma lei ali, um projeto... Não, está voltada para isso aqui, tudo bem, você vai apresentar, não é, aquilo que faz parte da objeção da sua consciência, dizer exatamente por que você não aceita, tudo no diálogo construtivo, saudável, mas não aceitando. O seu papel é exatamente esse aí, né? Qualquer tipo de lei que venha ferir essa doutrina de direitos e deveres humanos, né, na verdade, vai desconstruir aquilo que nós falamos, esse edifício, né, da dignidade da pessoa. E aí voltamos mais uma vez ao Vaticano II, vocês estão percebendo que eu estou pegando alguns papas, né, antes do concílio e depois falando um pouco durante o concílio e pós-concílio, para mostrar exatamente que essa doutrina, ela permanece, né, essa doutrina social, como um valor para nós, né? E aí vamos entrar, então, no decreto, em vista do que João 23 coloca na encíclica dele, no Dignitatis Humanae, do Vaticano II, que destaca também que o direito à liberdade religiosa, quando nós falamos exatamente a doutrina dos direitos e deveres humanos, entramos aqui no campo da liberdade religiosa. Também tem o seu fundamento na dignidade da pessoa humana, e como tal deve ser sancionado como direito civil no ordenamento da pessoa humana. Uma vez um político lá perguntou no Rio de Janeiro, nós tínhamos um ensino religioso, né, nas escolas do Estado, mas não tínhamos ainda no município. Aí depois implantamos também no município, aí um vereador questionou muito, por que a igreja não vai dar aula, ensino religioso, já tem ensino religioso na igreja, não sabia a distinção entre catequese, doutrina e ensino religioso. Né? Então eu falei, olha, nós queremos trabalhar temas antropológicos, temas voltados para a dignidade da pessoa, trabalhar o tema da personalidade de cada um, formando o caráter a partir desses temas e melhorando a condição humana de cada aluno na escola, nós estamos melhorando, né, a própria situação e a condição e identidade de uma sociedade. A escola é o primeiro lugar, além da família, né, em que nós preparamos as pessoas, né, os cidadãos, para uma vivência, uma convivência pacífica de respeito a esses direitos, né? Então, o que significa isso? Uma autêntica ideia moderna dos direitos humanos deve ter como pressuposto e respeito à aceitação dessa liberdade religiosa. Então, nós temos aí vários problemas de fundamentalismo religioso, de um atacando a religião do outro, gente destruindo aí esses centros de umbanda, de candomblé, de matriz africana, simplesmente uma coisa completamente doida. Né? A gente não transforma a pessoa por essa brutalidade, por essa violência, né, que nós assistimos aí constantemente. Né? Mas simplesmente pela questão do diálogo. Nós não somos também proselitistas, né? A nossa mensagem cristã é sempre uma mensagem propositiva. Então, mostrar aí que é fundamental o direito à educação, né? Isso tudo diz respeito ao fundamento da dignidade da pessoa humana. Direito à educação, direito à liberdade religiosa, direito à educação religiosa também, o direito à vida, o direito à propriedade, mas também o direito a um justo salário, dentre muitos outros direitos. Eu estou apenas acenando alguns aqui, né, que certamente, pela sua formação cristã, quando estiver diante de uma votação para aprovar, né, deferir ou não um projeto de lei, isso tudo deve estar presente na consciência dos nossos fiéis, nossos cristãos, né?
Então, é importante destacar isso aqui. Então, esta concepção de direito e liberdade religiosa não emana simplesmente do anúncio do evangelho, não. Mas é de uma evolução política e cultural que consiste em uma visão da pessoa e da sociedade centrada na liberdade. Muitas vezes a gente encontra aí pessoas, instituições, né? Até pessoas que não têm religião, instituições que não têm vínculo nenhum com religião nenhuma, né? Que quer mostrar exatamente isso, né? Ou seja, a necessidade de se respeitar a liberdade da pessoa humana, né? Deus nos criou livres, né? E, de outro lado, também o dever da própria autoridade pública em saber tutelar a pessoa com os seus respectivos direitos. Não basta ter organizações, institutos, movimentos que lutem por esses direitos, né? Se os representantes políticos também não seguirem, não acompanharem, né? Não tutelar aquilo que faz parte da pessoa humana. Então, um Estado, eu sempre gosto de dizer, né? Está fora do texto, mas a minha interpretação, um Estado que não respeita esta liberdade viola e sepulta a pessoa e os valores democráticos. Geralmente, quando tem uma pessoa que quer entrar na vida política que não respeita esse pluralismo, não respeita a liberdade, esses direitos aqui mencionados, pode estar certo que não conhece o conceito de pessoa e, ao mesmo tempo, viola, e violando o conceito de pessoa, a dignidade de cada pessoa, não vai ter posturas e nem deixar um legado democrático no exercício do seu mandato político. Né? O que significa isso, Dom Pedro? Olha, eu estou falando com isso, à luz dos documentos sociais, que não precisa o Estado ter uma religião específica. Por exemplo, o Estado russo tem uma religião que é ortodoxa, a Igreja Ortodoxa Russa. Então, o Papa falou uma coisa sobre a guerra, o patriarca ortodoxo russo falou outra coisa, porque ele, não, se o líder político está dizendo isso, eu, como líder religioso, vou dizer a mesma coisa. Né? Então, na verdade, tem esse caminhar, né, essa simbiose entre o Estado e a religião, mas não é o nosso caso. Isso não leva a um ato democrático. Por isso que a gente está vendo esse autoritarismo, esse totalitarismo, né, essa usurpação do poder político se estender aí, quase de forma vitalícia, em alguns países. Né? Então, estamos dizendo com isso que a gente quer cristianizar o Estado? Não. O Estado não precisa ter uma religião, mas ele deve garantir a liberdade religiosa dos cidadãos. É só isso que nós queremos. Não queremos que o prefeito se confesse esta ou aquela religião, o governador, o vereador. Não. Faz parte da própria Constituição, essa liberdade religiosa. No Acordo do Brasil Santa Sé tem um pouco disso, né? E foi discutido, o Supremo reconheceu a constitucionalidade, né, da questão do ensino religioso. Isso tem sido muito bom, porque temos visto aí no espaço educativo o ensino religioso das várias denominações religiosas, né, que no primeiro momento não entenderam, mas, na verdade, a própria Igreja Católica estava reivindicando, nesse Acordo Brasil-Santa Sé, também um espaço para outras denominações religiosas. A gente não vai forçar a pessoa a seguir uma educação religiosa de uma religião que ela não segue, né? Não é isso que a gente está querendo trazer, né? Quarto ponto é também muito importante no exercício da nossa militância política, é entender muito bem a relação entre igreja e política. Porque, às vezes, isso aqui geram várias situações difíceis de manipulação, de má interpretação e de decisões também isoladas, seja por parte de religiosos, seja por parte também de leigos, né? Então, vamos ver direitinho esse ponto aqui, que é fundamental para o cristão na vida política. Então, a relação entre comunidade política e igreja, ou seja, se quiser religião, está fundada no reconhecimento que ambas têm fins e tarefas bem distintas, graças a Deus. Às vezes nós somos distorcidos, né? O pessoal olha assim, diz, você é católico aqui na política, você não é uma pessoa cristã, o que você está fazendo aqui na militância política, no nosso partido, ou sendo candidato para isso ou para aquilo? Então é importante, né? São fins, tarefas distintas, sim, porém, elas têm o mesmo fim ou o mesmo objetivo, ou seja, ambas estão a serviço da vocação pessoal e social dos homens. Isso é bem descrito na Gaudium et Spes, eu peguei só um fragmento, se quiserem ler depois esse número 76, que é de uma riqueza enorme,
não é? Como você, os 75 e os 76 da Gaudium et Spes, quem entra na vida política não pode. Ah, Dom Pedro, eu não li a encíclica de tal Papa, mas eu li o Vaticano II, eu li essa Constituição, então você já vai entender muita coisa, né? Então, a característica mais específica da democracia é a participação de todos os cidadãos na vida pública. Por isso, todos têm o direito de usar livremente o seu voto para mover o bem comum, né? Então, a gente está muito preocupado agora, não só o poder público, mas também nós, como cristãos, igreja, né, como pastores também, da redução do número, né, de cidadãos eleitores. Porque isso expressa também o quê? Um retrocesso político, né? Por que a gente está motivando os cristãos? Porque vocês vão motivar outras pessoas do ciclo social de vocês. Não é? A política fica de um lado, a igreja fica do outro, eu sou católico, não posso entrar aqui e acolá, né? Então, isso é importante, né? Não me agrada também as pessoas que desistem de votar e pouco se interessam também por política. Tá? Me preocupa exatamente a redução do número de eleitores, me preocupa. Por quê? Por conta daquilo que eu falei no início da minha fala, da minha colocação. O ceticismo político. Né? Então, também aquele radicalismo da militância política pode gerar uma ojeriza em pessoas que veem a política a partir desses fundamentalismos. E a política não pode ser vista assim. Ela deve ser vista a partir de pessoas equilibradas. Né? Então, são essas duas coisas que eu chamo aqui a atenção. Né? A gente tem que trabalhar a consciência das pessoas, não para votar em mim, não. Não interessa, minha política é essa aqui, minha filosofia política é essa, minha proposta política é essa. Não quero que você apoie ou vote em mim por causa disso. Né? Você tem que ter liberdade para discernir e escolher os seus candidatos. Mas a gente deve motivar a pessoa a votar. Não votar é pior do que votar, né? Mesmo numa certa descrença ou ceticismo político, né? Como também aí essas pessoas que se desinteressam, né, pela vida política, isso de fato não me agrada. Nenhuma autoridade política deve incorrer de forma totalitária ou ditatorial, lesando o direito das pessoas e da sociedade como um todo. Aqui, iluminado também, né, por essa Constituição, Gaudium et Spes, é importante destacar isso aí que está muito presente, né? Isso fala de um certo retrocesso. A gente já deveria ter passado por isso, gente. O Concílio Vaticano II terminou em 65. Tem mais de 50 anos. E nós estamos observando aí um retrocesso, né? E algumas questões já deveriam ter sido superadas pela humanidade, por vários partidos políticos, vários candidatos políticos, né? O direito que o Estado Democrático de Direito deve sempre respeitar frente aos cidadãos é o do reconhecimento da liberdade de toda e qualquer pessoa. A gente vai formando a consciência. A pessoa não quer votar, não quer mais votar, tudo bem. Não se interessa mais pela política, não quer ceticismo. A gente vai tentar, né, mostrar o valor da política, que faz parte inerente do ser da pessoa, mas, enfim, a última palavra é sempre a decisão livre de cada pessoa, né? Daí podemos dizer que a participação dos leigos na vida política deve respeitar e promover a liberdade e a respeitabilidade política de cada cidadão. Isso aí, por isso eu falei que tem que ler a Gaudium et Spes 76, né? Ah, mas agora eu vou fazer que todo mundo pense politicamente como eu, todos votem em mim, que todos defendam o meu partido, meus interesses políticos, etc. Não é isso. Né? Essa é a orientação, uma das mais importantes no que tange essa dimensão política que o concílio pôde dar aos cristãos. Né? Tal participação exige sempre o quê? Um cuidadoso discernimento para poder determinar um nível de conhecimento compatível com a fé. Tem pessoas também que entram cegamente na vida política, numa identificação partidária, mas desconhece totalmente a doutrina. Por isso que esse curso, né, ele sempre teve assim uma grande demanda. Né? Onde nós criamos esse curso, sempre teve uma grande demanda. Né? Lá no Rio, por exemplo, começava em fevereiro e até início de agosto esse curso. Que depois aí
os candidatos já saíam, né, para a sua militância, para a sua divulgação das ideias, né, enfim, o chamado corpo a corpo. Então, cada cristão ele deve protagonizar a luta por um mundo melhor. Por isso é importante o conhecimento do evangelho e da doutrina, né? A gente não vai transformar o mundo, a transformação do mundo, como eu falei no início da palestra, é sempre à luz, primeiro, da palavra de Deus e desses documentos sociais. Os partidos políticos, então, eles devem ter um papel fundamental, por conta disso, na proteção e defesa da democracia. Claro que você não vai entrar num partido que não respeita isso, né? Você tem que ter o discernimento, ser seletivo e procurar o partido que segue, portanto, essa orientação. Os partidos, então, são chamados a interpretar as reações da sociedade civil, orientando-as sempre para o bem comum, além de ajudar os cidadãos a uma efetiva opção política, né? Isso é a grande questão aí difícil, né, para a gente seguir essa orientação do concílio, porque normalmente nós não somos proselitistas na religião, mas muitas vezes nós somos proselitistas no viés partidário, né? Quando nós vamos falar de política para uma pessoa que está ali, meio que discernindo ainda o voto, a gente acaba meio que mostrando que nós somos esse candidato que ela tem que votar e o nosso partido é o partido que ela também deve votar. Quase ninguém trabalha com essa lisura e com esse equilíbrio, infelizmente. Deveria ser o contrário, né? Mas não é assim. Será que a gente consegue dar elementos para que cada cristão, cada cidadão, nosso convívio social, possa fazer uma opção política? Às vezes a pessoa pergunta, tal partido, eu já li sobre esse partido, já li sobre esse candidato, a defesa do partido, então o partido diz isso, 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 isso. Agora eu não vou dizer para a pessoa qual o candidato do partido que eu vou votar. E nem pedir para ela votar porque eu já fiz a minha opção política. Eu posso dizer, eu já fiz a minha opção política. Tranquilo, né? Então, muito cuidado com essa questão também. E o quinto e último ponto, para concluir, é exatamente a promoção do desenvolvimento e do humanismo integral. Aí nós vamos entrar de cheio mais ainda na questão que é a preocupação aí central, está no coração, né, do Papa Francisco, né? Para chegarmos, então, a esse objetivo, promover o desenvolvimento e o humanismo integral, vocês vão ver que nem sempre um está ligado ao outro, né? A gente fala de desenvolvimento, muitas vezes há visão distorcida de desenvolvimento e não caminha junto a ideia de desenvolvimento com o humanismo integral. Porque, muitas vezes, essas pessoas que levantam a bandeira do desenvolvimento, né, elas não têm uma percepção do homem na sua integralidade, né? Aquele homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? A gente olha ele nas várias dimensões, que parte de uma imagem dele vai reverberando os vários setores da existência, né? E ali no aeroporto de Leonardo da Vinci, quando você vai a Roma, você sai, está lá escrito, vê a imagem do Leonardo da Vinci, que é o patrono ali daquele aeroporto, mas tem esse homem vitruviano. Aí está escrito assim, dimensione o homo, ou seja, as várias dimensões do homem, que com aquela figura o Leonardo da Vinci quis dar. Então, significa, é um pouco da imagem do humanismo integral. Não é? Essa obra do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Então, é exatamente isso. Né? Ele quis passar essa ideia de humanismo integral. Talvez com elementos também que ele recebeu do próprio cristianismo, a relação da igreja com os artistas, né? Os produtores de cultura, pode ser também, né? Então, temos que ter a consciência que a vida humana não pode ser reduzida à dimensão materialista. Para nós termos, assim, o caminhar juntos do desenvolvimento com o humanismo integral. Tem uma visão sempre reduzida ao materialista da pessoa? Não vai. Isso exige, então, de cada um de nós uma imagem integral do homem, ou seja, respeitar todas as dimensões do ser humano. O desenvolvimento, vamos falar aqui do princípio de subsidiariedade, que é pautado exatamente nessa dimensão do humanismo integral. Ah, mas a pessoa não tem um trabalho, mas eu construí a casa para ela, eu dei um saco de cimento, eu dei 2 metros de areia, eu dei isso, eu dei aquilo. Não, estamos falando disso. Então, ela está desenvolvida porque recebeu essa matéria? Não, a pessoa não é isso, né? O que dignifica propriamente a pessoa para além dessa dimensão material, né? Então, o desenvolvimento integral da pessoa deve ser uma escolha de todos os cristãos
pois ele diz respeito aos vários aspectos da vida humana. Quando uma pessoa não tem possibilidade ou oportunidade de se libertar da pobreza, todos nós sofremos enquanto perdurar este quadro, né? Então, aí acho que a preocupação nossa deve ser exatamente essa. Essa deve ser a primeira. Ou seja, eu estou preocupado e vou lutar para a diminuição da pobreza e da desigualdade social. Primeiro objetivo meu como político. Aí eu estou voltando àquela finalidade primeira e última do ser humano e também da política, que é o ser humano mesmo. Então, quando eu entro na política com viés financeiro, eu alargo o horizonte da desigualdade, né? Querendo entrar aí na política por esse viés simplesmente financeiro, de melhorar o meu quadro financeiro, a minha posição social, etc, etc, não está fazendo, não está contribuindo, não está deixando legado nenhum nessa sua passagem pela vida política, né? Então, à luz da palavra de Deus, devemos formar bem uma liderança de leigos e leigas que abracem a vida política, a fim de lutar por uma economia mais justa e distributiva, né? O cristão, de forma crítica e equilibrada, deve se empenhar por uma política que busque sempre o desenvolvimento humano e social, evitando privilégios, favorecimentos e interesses pessoais, que sempre resultam em desigualdade e injustiça, né? Essa questão aí de favorecer e incrementar aí a corrupção, se você não segue, portanto, esse princípio, né, vai fomentar a corrupção. Né? E depois vamos falar também desse clientelismo, que está também muito presente, muitas vezes ainda, em alguns setores que, aos poucos, temos que ir banindo. Né? Então, deve haver entre nós um desejo de implementar uma política que atenda sempre o bem de todos, sem clientelismo. O que significa isso? Vou fazer uma política para alguns. Vou fazer uma política para um grupo. Não, não. Aí é uma política totalmente errônea. É a boa política, porque não tem o atendimento e o favorecimento do bem comum, do bem de todos, né? Por isso a gente fala sem um clientelismo e um falso assistencialismo. Estou sensibilizado com a condição de tal pessoa que está ali, né, morando naquela condição, desempregada, com fome, ou vivendo em situação de drogadição, ou vivendo em situação de população de rua, né? Então, tudo isso, muitas vezes, e nós encontramos, infelizmente, isso que faz retroceder, né, a verdadeira política, a boa política. Sobretudo no tocante aos mais pobres e periféricos, né? Esse perigo do clientelismo aí e do assistencialismo, isso aí é o que eu chamo de uma antipolítica. Tá? O assistencialismo, que é exatamente você tentar ludibriar a pessoa ali para ganhar o voto dela, com alguma assistência material, né? Ou realizar leis políticas, ou votar, ou elaborar leis políticas que possam atender interesse de um grupo. A gente vê aqui, de maneira muito concreta, a situação lá da Serra da Piedade, que a Arquidiocese de Belo Horizonte, através de seu arcebispo, brigou lá com aquelas mineradoras para que ali pudesse continuar toda aquela serra como uma APA, né? Uma área de preservação ambiental. Mas aí o que acontece? O atendimento, o favorecimento de grupos econômicos, influentes e poderosos economicamente, acabou a arquidiocese, né, na sua visão de ecologia integral, perdendo aquela batalha. Quem deu a autorização é uma postura clientelista, porque esse grupo aí que vai explorar não precisa de bens materiais, eles querem explorar, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma postura antipolítica. Antipolítica. Nessa relação entre igreja e política, né? Dizer que a formação ética cristã nos ajuda muito no estabelecimento dos direitos fundamentais e inalienáveis de cada cidadão. Olha, isso aqui eu tirei da Laudato Si, tá? Do Papa Francisco, número 157. Então, o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo com esse curso? Quer dizer, a gente vai cobrar do candidato político lá, que foi apoiado pela Igreja Católica. Pô, onde é que está a sua formação ética cristã? Para você cometer tal ato?
para você apoiar tal iniciativa, para você votar em tal lei. Então, a gente tem que dar essa formação, é o que nós estamos dando. Então, se nós estamos dando, nós podemos cobrar de vocês no exercício da militância política, do mandato político, né? Caso contrário, nós aumentaremos sempre o abismo da desigualdade. Não tiver exatamente isso que o Papa acabou de falar aí na Laudato Si, né? Então, para terminar, eu cito aqui, que é de fato um Papa que muito inspirou, né, o Papa Francisco, é Paulo VI, na 80ª Advenies, ele fala exatamente: a política é uma maneira exigente de viver o compromisso cristão a serviço dos outros, a serviço de todos, da maioria, não da minoria, nem do meu grupo, da minha elite, né? Não é exatamente para isso, né? E aí é o texto que eu preparei. Agora, o texto que eu não coloquei, não coloco na tela, mas que eu destaco em base ao livro que vocês devem conhecer, né? O nosso livro aqui, meu e do Elvis, sobre Evangelho Social, esse manual básico aqui de doutrina social da igreja, eu já falei para vários políticos, inclusive do estado do Rio de Janeiro todo, né? Sobre essa questão aí, e a gente vai agora abordar algumas questões práticas na vida, na atuação política, né? De quem quer entrar mesmo na política. Primeira coisa que a gente tem quando o católico entra na política, pela minha experiência de trabalhar com formação do católico para a vida política, é a questão que é chamada, portanto, objeção de consciência. Isso vocês vão encontrar muito. Ah, mas eu sou de um partido. Ah, bom, antes de entrar no partido, eu quero exatamente saber de uma coisa. Ó, tal partido vai respeitar a objeção de consciência? A primeira questão é essa, né? Então, são inalienáveis o direito à objeção de consciência e o direito de resistir, isto é, ninguém é obrigado em consciência a seguir prescrições que são contrárias à ordem moral, aos direitos fundamentais da pessoa e ao próprio Evangelho. E, sobretudo, o que nós chamamos da lei natural. Ah, Dom Pedro, você está falando isso, então vai ser difícil. Vai ser difícil, é uma luta mesmo, não vai ser fácil, não. Você ser um católico ali, como membro daquele partido, não é? Dialogando nas convenções do partido, nas propostas partidárias, nas discussões de leis partidárias, tudo isso vai ser difícil, mas precisamos estar ali na luta. Não é nada fácil, não, né? Outra questão também, já mencionei aqui, mas eu gosto de reforçar, mediante aquilo que a gente muitas vezes está assistindo aí, né? É a defesa do Estado Democrático de Direito, que se destaca, então, por alguns valores. Como nós falamos assim, o que significa o Estado Democrático de Direito para nós cristãos? Não é uma coisa banal, né? Ah, mas eu estou entrando na política, eu ouço muito falar isso, Dom Pedro, mas eu não entendo bem o que é. Vamos ver, então, o que é isso? Primeiro, a participação dos cidadãos, e sobretudo cristãos, nas opções políticas. Segundo, o respeito pela dignidade e direitos da pessoa humana. Terceiro, o bem comum como critério regulador da vida política. Ah, mas isso aqui vai atender só um grupinho, ao nosso partido, né? Agora está aí essa dificuldade do Supremo com com o Congresso, né? Os políticos possam exatamente demonstrar essas emendas parlamentares. Cada um pega um pedacinho aqui do dinheiro público para seu município, seu estado, mas não pode demonstrar onde está sendo aplicado esse recurso financeiro? Qual o problema de você ter a transparência? Vai ficar brigando por causa disso? Não, nós pegamos o dinheiro, é um direito nosso, mas nós não vamos falar. O político não pode falar. E alguns falam, ó, vamos ajudar aqui em tal obra, mas eu não quero a participação de nenhum outro político, nenhum outro partido, e não quero também que o senhor fale que fui eu, como político, que ajudou a essa comunidade, essa instituição. Como é que você vai fazer um negócio desse, né? Tem que ter clarividência, transparência nesses fatos aí. Então, realmente, aí é complicado a gente seguir essa cultura, né, que vai se estabelecendo aí de uma política velada. Atenção, portanto, ao risco do relativismo ético, que desconsidera os valores universais e transcendentes da pessoa. Aliás, o Papa Francisco sempre fala, um dos riscos, um dos perigos da nossa época é
o relativismo e o individualismo. Não é à toa que o Papa está falando. Primeiro, porque ele tem uma visão política muito ampla. Segundo, porque ele tem uma visão antropológica integral. Então, percebe o que é bom e o que não é bom, né? Bom, outra questão também importante é sempre mostrar, fazer uma prestação de contas constante. Isso é fundamental. Que os candidatos, os prefeitos, os vereadores, procurem se reunir com as suas comunidades, com os seus eleitores, para prestar conta do seu mandato. Transparência política significa... O que você está fazendo lá? Às vezes eu falava na formação dos nossos políticos aí, né, que a gente faz um encontro com os políticos de 49 municípios, eu falo assim, o que você está fazendo lá como prefeito? O que você está fazendo como vereador? Para a sua cidade, para os seus munícipes? Qual é o legado que você está deixando? Às vezes eu até brinco assim, ou você está sentado na cadeira durante 4 anos, esperando o tempo passar e não fez nada para melhorar a condição das pessoas, dos munícipes do seu município. Nós não somos chamados para isso, né, meu irmão? Viver aquela ociosidade, como São Paulo chama a atenção na segunda carta aos Tessalonicenses, que aqueles estavam ociosos, sem querer trabalhar, sendo um peso para a comunidade, esperando a Jesus vai voltar mesmo. Não adianta trabalhar, o mundo vai acabar. O que a gente vai fazer? Cruzar os braços e depender das pessoas, né? Então não é para isso, né? Então é importante essa questão da prestação de conta. Bom, entender também que o exercício do poder político, ele deve ser visto com espírito de serviço. Quando os padres se ordenam padre, eu sempre falo isso. Aliás, também eu falei para os diáconos, coordenei 5 diáconos sábado passado, o diaconato é um serviço. Serviço à palavra de Deus, serviço ao altar, serviço da caridade, serviço aos mais pobres, aos mais necessitados. É isso. Não é uma vanglória, né? Não é uma vanglória. Então é muito importante essa questão aí. Outra coisa também é um excesso de burocratização e do consequente desenvolvimento da corrupção política. A gente vai criando dificuldade. Cada dificuldade vai sendo criada para inviabilizar a demanda popular. Acho que ele está querendo aí meio que não mostrar aquilo que nós somos, né, na nossa vida política. Isso não é uma coisa positiva, não. Para concluir mesmo, os partidos políticos, como instrumento de favorecimento da participação efetiva nas responsabilidades públicas, né, eles devem ser democráticos em seu interior para prestar um verdadeiro serviço ao sistema democrático em geral. Não adianta você ter uma verbalização democrática no seu discurso, mas internamente você e o seu partido são contrários àquilo que de fato a democracia exige de você. Então é importante que as pessoas que votarem em você tenham acesso à informação. A informação do seu mandato, que você está discutindo, que você está lutando. Isso significa, portanto, uma participação democrática de quem, porque na verdade você está exercitando ali em nome daquela comunidade que votou em você, dos seus eleitores. Você não está exercendo o mandato simplesmente para os seus próprios interesses, né, para você mesmo, né? Então, acho que essa questão aqui, na Eclésia na América, o Papa João Paulo II, né, em 1999, ele fala uma frase muito interessante aqui, que diz assim, eu concluo. O caminho para o avanço da cidadania passa pela defesa da democracia e do Estado de Direito, realidades políticas pelas quais a Igreja nutre considerável inclinação e simpatia. Isso está presente nos centésimos anos, como também na Eclésia na América. Olha que beleza. Então aqui está claro. Tudo que vem contrário a isso, a democracia, Estado de Direito, então não pode ser compatível com a nossa doutrina cristã, né? Aí, por fim mesmo, a complementariedade que deve existir entre uma comunidade política e sociedade civil pela aplicação do princípio da subsidiariedade. Ou seja,
ter essa sensibilidade para atender às demandas dos mais frágeis, no campo da moradia, no campo da educação, no campo da alimentação, né? Então, aquilo que é o princípio basilar, que as pessoas não têm, a gente não pode ficar com a consciência tranquila, né? Temos que lutar politicamente para que todos tenham pelo menos aquilo que é fundamental. Não estamos dizendo que todos vão ter uma sociedade brasileira de iguais, não tem desiguais, mas pelo menos se tivermos. Eu sempre faço um pouco aquela parábola do ricaço, do pobre Lázaro, quando presente no Evangelho de Lucas, né? Que o ricaço dava sempre lá altos banquetes aí à noite e ficava despreocupado com o pobre Lázaro, que ele disputava, como diz ali, com os cachorrinhos, as migalhas da mesa desse ricaço. O que significa aquilo ali na linguagem bíblica? E que diz respeito muito ao nosso tempo. A pessoa não tem um pedaço de pão, ela não consegue comprar um pão para se alimentar, significa o estado de miséria, não é estado de pobreza. Tem pobreza com dignidade, mas ali o estado de miséria é a pessoa que não tem aquilo que é basilar. Ter um pedaço de pão e um copo d'água expressa uma coisa mais essencial, né, para a vida humana, né? Então, quando falta isso, de fato, aí não tem como a gente ficar tranquilo, né? Quando a pessoa pergunta qual o candidato, quer dizer, procura saber sobre a vida pregressa do candidato. Depois, procura ler um pouco mais sobre o partido do candidato. Nunca dizer assim, não vote nesse partido, não vote naquela pessoa. Nunca farei isso, a igreja não vai fazer isso, como também ela não pode falar, vote em tal partido, vote em tal pessoa, né? Então a gente vai, agora eu discuto política, nós discutimos política, né? Temos uma formação com todo esse instrumental aqui bíblico e documental que nós temos. Nós temos um arcabouço muito grande, o que a gente pode pedir para a pessoa ler, ou mesmo falar em base àquilo que nós lemos, mas nunca sem formar um juízo já pronto, né? De modo que a gente respeita a liberdade de cada cidadão, de cada eleitor. Quando você dá esses elementos de discernimento, que é uma coisa, outra coisa é você fazer a cabeça política da pessoa para um partido, para um candidato especificamente, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que nós não trabalhamos com bancada. Tem a bancada evangélica, tem a bancada da bala, tem a bancada do fazendeiro, Não, nós não trabalhamos assim. E nem queremos que o político entre na vida política ou num partido para trabalhar com essas bancadas. Porque aí a bancada, ela sempre vai trabalhar dentro de um interesse específico. Então, você vai sempre militar politicamente para atender aquela faceta, aquele interesse. Isso é um clientelismo, né? E aí, na verdade, você tem que ver a política como o favorecimento do bem comum, né? E entrar nas outras questões também, em outros interesses, não está ali só para... Eu estou aqui para representar tal grupo. Não, eu sou um candidato católico, eu sou um cidadão católico, tenho a minha consciência cristã, não é? Esses elementos antropológicos já foram abordados aqui, da pessoa humana, e também aquilo que, dentro da liberdade religiosa, né, dignitatis humana, que nós mencionamos ali, eu não vou aprovar, mesmo sendo do partido, tendo uma votação em plenário. Daí nós falamos exatamente isso, né? O não respeito à objeção de consciência significa o não respeito à liberdade da pessoa, né? Então, ou seja, você não vai entrar ali para ter um cabresto, né? Porque fala-se de um voto cabresto, de alguns segmentos políticos, algumas bancadas, né? Eu sou líder religioso, então todos da minha igreja vão votar em tal candidato. Estou mandando, eu sou líder. Não é. A bancada funciona assim, mas nós não funcionamos assim, né? Não podemos agir dessa maneira, influenciando a pessoa, mas dando elementos de discernimento que leve a pessoa, né, a fazer uma opção, né, por um partido, por candidatos que sejam, assim, 100% a gente não vai encontrar, mas que seja pelo menos mais próximo a esses nossos ideais e abertos também ao diálogo, que seja religioso ou antropológico, né, ou sociológico, enfim, uma pessoa que não seja radicada em um polo de pensamento, né, uma postura radical, né? Isso a gente não pode ter de jeito nenhum, né? Isso aí empobrece a pessoa e a vida política também.